Boa tarde a todos. Convido a uma reflexão acerca do que está acontecendo no entorno sudoeste, noroeste do Brasil. Essas manifestações, elas são concomitantes, são cumulativas e está surpreendendo a todos, sobretudo em função do evento do Chile. Pois bem, meus amigos, o Chile, ele há 29 anos, ele vem conquistando por intermédio de um plebiscito lá atrás, onde a sociedade, 29 anos atrás, onde a sociedade escolheu prosseguir no modelo gerenciado pela equipe econômica dos chamados Chicago Boys, mas liderada pelo general Augusto Pinochet. Houve um plebiscito, os jornalistas atualmente querem dar a entender de que o cidadão ele foi votar nesse plebiscito com um fuzil na nuca. Na realidade não, porque o modelo se manteve. É bom relembrar também que esse partido, essa frente de esquerda, Concertação, ela esteve no poder na maior parte desse tempo. Ou seja, nesses 29 anos, a direita ficou no poder apenas 6 anos. 6 anos. 23 anos, a sociedade e a economia foi governada por esquerdistas, ministros alinhados com presidentes esquerdistas. Vamos relembrar que a presidenta, ex-presidente Michelle Bachelet, ela governou por 2 vezes por 8 anos. Então, ela tem a sua parcela de culpa. Ela governou de 2006 a 2010 e depois foi reconduzida ao poder até 2014. Perdão, de 2014 a 2018. 2018, meus amigos. Tem coisa de... não completou 2 anos ainda. E o Chile, entre aspas, está nessa situação caótica, vamos dizer assim, na economia, uma economia que permanece estável, poder de compra do cidadão 23 mil dólares, renda per capita de 15 mil dólares, muito superior aos demais países da América do Sul. E os analistas agora estão correndo para buscar justificativa, sobretudo dizendo que o modelo de Pinochet prevaleceu, que é uma mentira, porque na realidade, em 23 anos, com 2 mandatos da Dilma deles lá, que foi a Michelle Bachelet, que hoje está na ONU, perdão, na Organização dos Estados Americanos, metendo pau no governo Bolsonaro, ela fragilizou, mas não tanto a economia. Agora, por que que no meio do nada, 29 jovens entre aspas, não, perdão, um grupo um pouco maior de jovens, eles foram quebrar a estação de metrô, quando na realidade o estudante lá na economia forte, o estudante com sua carteira de estudante, ele não paga transporte público, muito menos metrô. Qual o motivo de, no meio do nada, que tipo de opressão foi essa para jovens quebrarem, dizimarem instalações de metrô? E ficam esses analistas, sobretudo os brasileiros, tentando arrumar uma justificativa para alguma coisa que não é coerente. O Chile, ele está estável, ele veio de 29 anos de gestão econômica, dos quais 23 sob a orientação de governo de esquerda e 2 turnos, 8 anos da esquerdista signatária do Foro de São Paulo, Michelle Bachelet. Então eu não acredito, a não ser aquilo que o Cabello, lá da Venezuela, o homem forte depois do Maduro, falou. Isso daí é a onda bolivariana chegando nos países que até então eram estáveis. Eles aproveitaram a instabilidade, a difícil estabilidade econômica que o Rafael Correia, no Equador, também signatário do Foro de São Paulo, deixou. Ele enfraqueceu a economia equatoriana e eles se misturaram entre
as populações indígenas e iniciaram aquelas rebeliões com relação aos aumentos dos combustíveis também. Aí tem o braço articulado do Foro de São Paulo e os seus agentes. Da mesma forma, eles se infiltraram nas regiões mais pobres, porque a vitória da Cristina Kirchner, apesar de ser uma margem de 7%, ela se deu mais nos distritos mais pobres, como sempre a esquerda sempre faz, né? E o Macri, ele veio tentando ao longo dos 4 anos recuperar uma economia dizimada pela Dilma Argentina, que é a Cristina Kirchner, que voltou ao poder dessa vez como vice-presidente, porque se fosse como presidente, candidato, até os mais ignorantes e mais pobres não aceitariam. Na realidade, esse atual presidente que já chegou pedindo Lula livre, que já vê com simpatia a gestão político-econômica da Venezuela. Veja bem, ele declarou que vê com simpatia. A própria Cristina disse que se vê mais alinhada com o modelo socioeconômico da Venezuela, bolivariano, que dizimou uma economia que já foi a 4ª maior economia do mundo. E os jornalistas, os principais periódicos, sobretudo os brasileiros, não veem nada de anormal nisso daí. Então nós temos uma concertação no nosso entorno. O Uruguai agora deve vencer um candidato ligado ao Mujica, que também é signatário do Foro de São Paulo, que também se alinhou a Dilma para tirar o Paraguai do Mercosul, quando aquele Congresso paraguaio, de forma democrática, defenestrou também signatário do Foro de São Paulo, o Bispo Lugo. O Bispo Lugo hoje ele conta com apoio, com assessoria do Frei Beto, de várias correntes sociopolíticas que são ligadas à esquerda, CNBB, tem o apoio operacional do MST, do PCC. O PCC já encontra alguma guarita e o governo paraguai está tentando expulsá-los, eles estão correndo agora para o Uruguai. Só que a mídia nossa não mostra. Existe uma cortina de fumaça desde o início do governo do Bolsonaro que não permite que o brasileiro observe o que está acontecendo no seu entorno. Porque a Cristina Kirchner, ela não cresceu de uma hora para outra, ela levou meses esse movimento, não se sabe de onde saiu tanto dinheiro para a campanha dela. Da mesma forma, a insurgência no Equador, da mesma forma, a pouca estabilidade que o Peru ainda tem, apesar do presidente em exercício ter conseguido dissolver o Congresso, mas isso é instabilidade. Nós temos a Colômbia com refortalecimento das Farc, do Exército de Libertação Nacional, o noroeste do Peru está com a ação do Exército de Libertação Nacional e reavivando logisticamente o Sendero Luminoso, que são grupos terroristas de equivalência. Então nós teremos da Venezuela até o Uruguai a prevalência de gestão ideológica do Foro de São Paulo. E eles têm muitos recursos para trocar entre si, porque a Cristina Kirchner, que inclusive já se encontrou com Jorge Soros, que sempre está por aqui, que recebeu o Rafael Correa, tão logo ele foi destituído do poder, só que a mídia não mostra, a mídia fica olhando, mostrando ao cidadão, a mesma coisa que ocorreu em Mariana, quando houve a barragem, o rompimento da barragem da Samarca, a Rede Globo ficou mostrando os eventos terroristas em Paris, Lyon, Marseille, Nice, e a sociedade ficou prestando atenção enquanto ocorria em solo brasileiro, em solo mineiro, a maior contaminação de um dos principais rios que nós temos no Brasil, o Rio Doce. Isso porque o governo Dilma, que demorou 10 dias para sobrevoar a região, e a eterna candidata do meio ambiente, Marina Silva, ela simplesmente não se manifestou, ela sumiu do Brasil, ela sumiu do planeta, ela deve ter ido nesse período passear em Vênus, Marte, porque ao longo da tragédia de Mariana ela não foi encontrada. Ou melhor, a mídia não quis encontrá-la de fato, né, para não desconfortá-la.
Enfim, o que eu tenho a dizer, nós temos que prestar atenção, o caso do Chile é um caso que, na minha concepção, essa estruturação da base da insatisfação, entre aspas, do cidadão, que vem até então convivendo com esse mesmo modelo. Será que ninguém está vendo isso? Por que que no meio do nada jovens que não pagam metrô entram na estação descontentes com a falta de igualdade, a falta de oportunidade? Jovens que não pagam, economia é tão estabilizada que eles não pagam sequer transporte público, vão lá e destroem os jornalistas, correm ávidos a dizer que é um modelo de Pinochet, de um cidadão que inclusive foi contra o Pinochet, o Pinheira, na juventude dele. Só que é um grande empresário, já estão dizendo que o cara é um grande investidor, já se joga logo direita no meio, já se joga logo alinhamento com Trump, já se joga logo simpatia com Israel, aí fica esse bando de bobagens, achando que todo mundo não pensa, ninguém pensa, quem lê jornal, ninguém pensa, ninguém pesquisa a história. O caso do Chile é um caso pitoresco de uma sociedade estabilizada que estão tentando achar justificativa para ocultar a verdadeira atuação do Foro de São Paulo. Isso já foi claro, o Maduro já falou, já foi claro, o Cabello já falou, ficou tudo nítido, só que agora os nossos jornalistas, a mídia, os olhos e ouvidos da sociedade simplesmente não querem fazer com que a sociedade preste atenção. Sequenciou-se incêndios na Amazônia, depois olhos no todo o litoral do Nordeste, como na realidade são algumas praias. O evento dessa forçação de barra, querendo dizer que o filho do Bolsonaro está estimulando a volta do AI-5, ou seja, a mídia está em volta achando que todas as pessoas que leem e que têm alguma possibilidade de pensar só tem imbecil e idiota, e não tem. Aqui é a minha manifestação, o caso do Chile é crítico, ele é o que mais evidencia a atuação logisticamente articulada do Foro de São Paulo numa cidade, em uma sociedade cuja renda per capita é 15 mil dólares. 15 mil dólares, e o poder de compra é 23 mil. Busquem nas suas pesquisas qual é o país, inclusive da União Europeia, que sustenta esse grau de estabilidade econômica. A apreciação de todos, uma vez mais aí, um grande abraço.